obra pública deve gerar desenvolvimento econômico e benefícios para a comunidade, mas a mesma obra também traz gastos. É importante saber que os recursos arrecadados pelo governo vão ser usados para cobrir as despesas de todos os órgãos e entidades da administração pública. E tudo que se pretende gastar tem de estar bem detalhado no orçamento público. Na teleaula de hoje, vamos aprender um pouco mais com o pessoal que lida diretamente com a área do desenvolvimento econômico. A economia mineira hoje padece da armadilha da especialização em produtos primários, agropecuários e produtos minerais. Uma aliança, uma associação da competência das universidades mineiras com os grupos empresariais possibilitaria uma melhoria enorme da nossa competitividade. Você vê que vários estados já criaram subgovernadorias, o caso de São Paulo, por exemplo. Maranhão fez isso agora recentemente. A Assembleia Legislativa tem uma das experiências mais importantes nesse campo, que foi a gestão itinerante. Nós temos que criar polos de desenvolvimento regional, inclusive com dotação orçamentária. Então, vamos começar a compreender que as despesas públicas são classificadas em dois tipos: as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. Chamamos de despesas obrigatórias aquelas despesas que estão previstas na Constituição e na legislação em geral, como, por exemplo, os salários dos servidores, as aposentadorias, as pensões e benefícios da Previdência Social, os repasses obrigatórios para os municípios e estados, o pagamento de juros e amortização das dívidas interna e externa, além de outras obrigações. A relação dessas despesas devem necessariamente constar nos orçamentos públicos. De certa forma, há recursos que estão, digamos, amarrados às despesas consideradas obrigatórias. Por outro lado, chamamos de despesas discricionárias aquelas cujo governo pode aplicar os recursos como quiser, independente de uma imposição constitucional ou legal. Nos orçamentos públicos dos entes federativos, ou seja, o do município, do estado ou até mesmo da União, o total de despesas obrigatórias é muito maior do que o total das despesas discricionárias. O recurso que sobra para ser aplicado em despesas discricionárias quase nunca é maior do que 20% do total dos recursos. Essa situação é motivo de interesses divergentes e ocorrem várias disputas. Cada grupo vai reivindicar mais para um setor da economia ou para sua região. E muitas escolhas políticas são feitas. Assim, as atenções estarão voltadas para esses recursos destinados às despesas discricionárias. As leis que compõem o sistema de planejamento e orçamento do Estado como um todo, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios, elas são definidas na nossa Constituição. O Estado tem áreas de intervenção, tanto na promoção de bens e serviços diretos para a população, função educação, função saúde, função segurança pública, função meio ambiente. Tudo isso tem que estar lá dentro do orçamento e tem essas funções, são as mesmas para a União, para o Estado e para os municípios. Puxa! Então, para resolver algumas carências mais locais, a participação é fundamental. Mas que regras os governos vão seguir para fazer estes investimentos e não deixar nenhum de fora? As regras gerais para elaboração e controle dos orçamentos públicos estão definidas na Lei Federal 4.320/64 e foram feitas tanto para a União quanto para os estados e municípios. Todos os entes obedecem às mesmas regras conhecidas por princípios orçamentários. E é muito importante conhecer esses princípios. Há o princípio da unidade. Este princípio estabelece que todas as receitas e despesas devem fazer parte de apenas um orçamento, durante o mesmo exercício financeiro. O princípio da anualidade diz que toda lei orçamentária vale somente por um exercício financeiro. No Brasil, o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Pelo princípio da exclusividade, fica determinado que a lei orçamentária só pode tratar de assunto relacionado à previsão de receitas ou com a fixação de despesas para o ano seguinte. Já o princípio da universalidade diz que nada pode ser gasto sem estar previsto no orçamento. Por isso, todas as receitas e despesas de instituições públicas devem estar no orçamento. Pelo princípio do equilíbrio,
O total das receitas deve ser igual ao valor das despesas naquele exercício. Os governos não devem gastar mais do que arrecadam. Mas é o princípio da legalidade que exige que o orçamento público se torne uma lei e seja elaborado de acordo com as normas legais que disciplinam a matéria orçamentária. A Lei Federal 4.320 é a principal lei que disciplina a elaboração do orçamento público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional são outras normas legais que devem também ser observadas. Algumas delas podem ser consultadas no nosso ambiente virtual. Mas é o princípio da publicidade que obriga os governantes a divulgarem o orçamento público a todos que tenham interesse no assunto. Na União, nos estados e nas grandes cidades, a lei manda publicar o orçamento no Diário Oficial. E nos municípios pequenos ou naqueles que não têm diário oficial, o orçamento pode ser publicado na internet ou mesmo afixado em quadros na prefeitura ou na Câmara Municipal. É fundamental acompanharmos o Diário Oficial. Nós temos técnicos do orçamento financeiro que acompanham permanentemente. É ali que se vê a realidade, é ali que se transcreve a realidade, né, do que vai ser aprovado de fato. A comunidade estava um pouco acomodada, mas a gente fez uma manifestação e depois da manifestação teve sua audiência lá na Assembleia e depois disso aí a comunidade está mais amimada, né? Participação faz parte. Se não participar, não consegue nada não. Não dá para ficar aqui parado. Estou vendo que tudo é bem planejadinho para garantir eficiência máxima já para o ano que vem. E se eu não me envolver, depois não adianta reclamar. Mas em que épocas do ano eu tenho que ficar atento para participar? Ótima pergunta. Mas vamos falar sobre isso na nossa próxima teleaula, quando vou detalhar as etapas do ciclo orçamentário, como algumas entidades culturais estão se mobilizando para acompanhar todo o processo e garantir recursos para a área. Você não pode perder, porque, afinal, se informar é a primeira forma de participar, não é? Até lá! Nesta terceira teleaula, você descobriu que o orçamento público é uma lei. Apesar de feita pelo Poder Executivo e discutida pelo Legislativo, você pode ajudar a analisar, modificar, aprovar ou não, conforme a sua participação. Viu também que todos os entes da federação devem respeitar as mesmas regras na hora de elaborar essa lei. E que toda despesa necessária para o próximo ano só poderá ser efetivada se estiver prevista na Lei do Orçamento Público. Gostou? Então não esqueça, ao assistir às 10 teleaulas desta série do programa TV Escola sobre Orçamento Público, aqui pela TV Assembleia, você pode fazer também o curso na internet, pela Escola do Legislativo, para ter sua aprendizagem avaliada e certificada. Para saber mais, é só mandar um e-mail para a gente.
Você também pode saber mais fazendo um curso pela internet oferecido pela Escola de Administração Fazendária sobre Educação Fiscal. A educação fiscal é uma abordagem didático-pedagógica que pretende, por meio da análise dos fatores financeiros envolvidos na arrecadação de impostos e nos gastos públicos, estimular o contribuinte para que ele passe a preocupar-se com essa arrecadação e com o gasto desse dinheiro arrecadado, procurando evitar a sonegação e garantir o bom uso dos recursos públicos. Em um sentido bem mais amplo, a educação fiscal deve tratar da compreensão do que é o Estado, suas origens, seus propósitos e do controle da sociedade sobre o gasto público, entendendo que a participação social só ocorre no ambiente democrático. Agora é hora de praticar com os conhecimentos adquiridos. Acesse o curso pela internet e faça a avaliação online.